Olá pessoal, olá pessoal. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da ciência mágica. Essa ciência mágica ela abarca vários conhecimentos originais que eu estou expondo aqui no YouTube em vídeos, que são teses, defendendo teses desses conhecimentos originais. Tem uma série de vídeos aqui. A ciência mágica é uma ciência baseada na filosofia cabalística, é uma ciência cabalística, a ciência mágica é uma ciência cabalística, filosofia judaica lá da cabala, a base que está por trás da ciência mágica é a cabala. Então esse assunto que eu vou falar aqui, nova ordem mundial é entropia, também está vinculado a tudo isso, que eu vou provar para vocês que nova ordem mundial ela é entropia, aquele conceito lá da física, da termodinâmica. Então, é uma nova forma de você perceber as configurações políticas, porque nova ordem mundial tem a ver com geopolítica. Então, você pode escrever essa geopolítica, as N geopolíticas, como uma função entrópica, como uma entropia. Então, vou aqui para frente aqui. Então, pessoal, isso aqui que eu vou chamar, essa minha explicação que eu vou falar aqui para vocês, é que eu vou chamar de racionalismo político, ou a física matemática da política, ou a física matemática da nova ordem mundial. Então, é uma contribuição também original para o pensamento político. Então, é a forma de você perceber como que você pode escrever a nova ordem mundial. O que é nova ordem mundial? É uma estrutura geopolítica e econômica global que se instalou a partir do fim da União Soviética em 1991. Então, essa ideia de nova ordem mundial tem a ver com o fim da União Soviética. Então, significa uma estrutura geopolítica. Então, mas se você pegar o conceito de nova ordem mundial, basta você olhar um pouco para o passado, da história política do passado. Então, houve várias geopolíticas do passado, igual o Império Romano, o Império Grego, tá? O Império ali na época lá da França, da Inglaterra, enfim, o Império, a civilização egípcia. Então, eram ordenamentos políticos daquele momento, era uma geografia política daquele momento. Então, só que eles vão cunhar isso agora, conhecido como a partir dos anos 90, com o fim da União Soviética. Então, você pode escrever essa nova ordem mundial, ou nova ordem mundial, como um fenômeno de entropia. Continuando, então o que é a nova ordem mundial? Ela caracteriza pela a concepção que está aí, né, de nova ordem mundial. Ela caracteriza pela multipolaridade, pela consolidação do capitalismo como sistema econômico dominante e pela intensificação dos fluxos de informações, capitais e mercadorias que são típicos da globalização. Os blocos econômicos desempenham um papel importante no contexto da nova ordem mundial. Países da União Europeia, a China e o Japão emergiram como importantes centros do poder junto aos Estados Unidos, que mantiveram seu status de períodos precedentes. A compreensão da nova ordem mundial pode ser muitas vezes ofuscada pelas teorias da conspiração que foram criadas a esse respeito. Então, na verdade, a nova ordem mundial basta você olhar o passado, os ordenamentos políticos do passado. Então, continua sendo a mesma coisa, só que você vai chamar isso de nova ordem mundial. Então, na verdade, nova ordem mundial ele é um fenômeno físico, da física, chamado de entropia. Então, nova ordem mundial é entropia. Agora, então, quando eu escrevo a nova ordem mundial como um fenômeno de entropia, isso é uma forma de você perceber matematicamente a nova ordem mundial, ou geopolítica. Entendeu? Então, isso faz parte da ciência mágica, que é uma ciência cabalística, enfim. Então vamos lá. Então vou entrar no conceito de entropia. Vamos aqui direto no conceito de entropia. Só que eles falam que os atores, só fazer essa observação anterior, eles falam dos atores, é a União Europeia, a China, o Japão, os Estados Unidos, a Índia, só que tem o Brasil no jogo. O Brasil
é um ator importante nessa geopolítica agora. Talvez será o grande ator da história da humanidade, como a grande potência mundial, porque o santo grau da economia, o símbolo da economia, que é a teoria econômica quântica, ela nasce no Brasil. Porque vai nascer no Brasil e vai dizer para o mundo que os homens estavam entendendo os fundamentos de forma errada. Então o Brasil vai ser esse grande símbolo. Não é à toa que eu estou, olha, essa explicação aqui, ela também é original, ela não existe na literatura da política e nem da economia. Só para você ver como que o Brasil é o farol econômico da humanidade, é um símbolo da economia de fato, é um modelo de política. Então, eu estou explicando a geopolítica em termos da física. Isso daqui é originalidade. Então, vamos lá. Entropia. Entropia é um conceito da termodinâmica que mede a desordem, entre aspas, das partículas de um sistema físico. Então, quem vai fazer o papel das partículas? Os países. Então, na verdade, quando você chama a entropia média a desordem, na verdade não é isso. O conceito de entropia tem a ver com configurações, algo que está mudando, novas configurações, certo? Então basta você estudar um pouco a história política que você ouve vários ordenamentos políticos ao longo da história humana. Então isso que você vai chamar de entropia. O mais interessante disso daqui é porque é um conceito da termodinâmica. Um detalhe aqui importante é termodinâmica, o jogo que está, quando você tem novas configurações econômicas, nova geopolítica, você tem um efeito termodinâmico, porque isso tem a ver com a indústria, com a produção. E isso, de fato, interfere no clima. Por isso que quando você pensa em meio ambiente, ele está dentro da termodinâmica. Meio ambiente tem a ver com a temperatura, tem a ver com como o homem ele age em relação à natureza. Então isso tem efeito termodinâmico de aquecimento global. Por isso que a entropia é em cima esse conceito. Você dizer que nova ordem mundial é entropia, porque está ligado à termodinâmica, a questão da temperatura do planeta, do sistema de produção, como esse sistema de produção está trabalhando tem a ver com a temperatura. Então é perfeito isso daí. Por isso que é desordem entre aspas. Então entropia, eu vou chamar de entropia a letra S. Etimologicamente a palavra entropia, ela vem do grego que significa entropê, que significa em mudança. Então a palavra entropia, o significado de entropia é algo que está mudando. Então, quando você olha na história da política, a história humana da política, a história do mundo, é justamente isso, as várias mudanças de geopolítica, de polos de poder, igual você pega o Egito, a Grécia, a Roma, principalmente ali a Mesopotâmia, os impérios bizantinos, a Europa Ocidental, agora os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia. Então isso chama-se o quê? Entropia, porque está em mudança o tempo todo a configuração política ou geopolítica. Por isso que você pode chamar isso de entropia. Então é que está em mudança, mas também a palavra entropia, algo está mudando também, porque ele chega um momento que ele deteriora. É como que aquela configuração econômica e política ou a geopolítica, ela deteriora, ela já não dá mais resultado, então ela precisa mudar a configuração econômica, industrial, política, igual a moeda. No passado eram outras moedas, vamos pegar a moeda holandesa, a moeda portuguesa, a moeda inglesa, agora é o dólar, entendeu? Então isso acontece, por isso que você pode chamar tudo isso de um fenômeno de entropia, que algo está mudando. Ou seja, a geopolítica, nova geopolítica. Entropia também está associada ao número de configurações possíveis. Então, entropia significa o número de configurações possíveis, que a gente vai chamar de microestados. Você tem o grande estado, por exemplo, você tem o planeta Terra. O planeta Terra vai ser chamado de macroestado. Só que dentro do planeta Terra tem os vários estados. Estados Unidos, o Brasil, a China, a Índia, o Japão, a Rússia, enfim, a Europa Ocidental, são os microestados, dentro de um estado maior que é o planeta Terra, que é limitado. Ele é limitado, entendeu? A gente vive no planeta Terra, é uma esfera, a gente vive
a humanidade que ela vive no planeta Terra, ela vive dentro de um limite geográfico, que é o planeta Terra. E isso também tem limites de configuração também, que a gente vai mostrar pelo próprio gráfico de entropia. Então, essas partículas que a gente vai chamar de países, enfim, então é configuração econômica e política. Então, só para você ver o conceito fundamental de entropia. Tá vendo essa forma aqui, esse desenho? Você vê que ele está tudo uniforme. Então, isso daqui que a gente vai chamar de baixa entropia ou baixa desordem. Mas não é que você pode entender isso como baixa entropia. É que é uma configuração, tá vendo? Isso daqui é um ordenamento dessas bolinhas. Mas pensa nos planetas, um ordenamento político dessa forma. Você pensa um ordenamento político e econômico que tem esse formato. Certo? Então você pensa dessa forma. Aí, sei lá, aí passado vários anos, você já tem esse formato, ele mudou. Agora você tem uma coisa desse tipo, uma nova configuração econômica. Uma nova geopolítica, que é uma geopolítica anterior, aí precisou ter uma nova geopolítica, novos ordenamentos políticos, novas configurações de poder, e, portanto, ela passa a ter essa configuração, que a gente vai chamar de alta entropia ou alta desordem. Né? Delta S aqui negativo, delta S positivo, enfim, é a variação da entropia, são variações, são configurações políticas que estão mudando ao longo da história humana. Então, por exemplo, você pode pegar uma eleição. Por exemplo, a eleição anterior, que está aí, por exemplo, aqui no Brasil, é uma configuração política e econômica. A próxima eleição já é uma outra configuração política e econômica. Então, você escreve isso daí também como uma entropia, como um fenômeno de entropia. Entendeu? Eu estou sendo o mais objetivo possível, só para vocês terem a visão que como que você escreve uma nova ordem mundial como um fenômeno de entropia. Simplesmente. E isso é facilmente, né, uma forma fácil de você visualizar. Então, novamente, aí eu vou passar aqui para trás. Então, continuando aqui em cima, tem nova ordem significa novas configurações. Isso é que a gente vai chamar de entropia. Então, todas as configurações políticas e econômicas ou geopolíticas que aconteceram até hoje na história humana, a gente chama isso de entropia. E sempre é importante dizer, entropia é um conceito da termodinâmica, está ligado à termodinâmica. Olha que coisa interessante. Né? Porque nova geopolítica, toda nova ordem econômica é uma nova ordem industrial, é uma nova ordem política, é uma nova forma de produção econômica. E isso tem um efeito no meio ambiente, o aquecimento global. Isso realmente acontece. Né? Então, por isso que é perfeito essa explicação, você chamar que nova ordem mundial é um fenômeno de entropia. Continuando, então nós temos essa função entrópica aqui, ó. Essa função KB vezes o log, que é uma função logarítmica, de W. Então, a entropia é uma função logarítmica. Ela é uma função logarítmica desse tipo, que a gente chama de equação de Boltzmann. Esse KB é a constante de Boltzmann, que esse KB, essa constante de Boltzmann, ela é uma relação temperatura-energia, ou energia-temperatura. Né? Quanto mais a energia tem a ver com a temperatura. Então, ela relaciona esse KB, que é a constante de Boltzmann, energia com temperatura. Então, entropia é essa letra S, e você tem essa função logarítmica. Né? O significado da palavra logarítmico vem de logaritmos. Logos. Logos significa razão. Aritmos significa números. Entendeu? Razão, significado de razão. Razão é criatividade, é inventividade, é simbologia, enfim. Só para esse conceito. Bom, então, mas quem que vai ser esse W aqui? Quem que vai ser esse W? O W é o número de microestados possíveis para o sistema. Ou seja, é o número de configurações. Vai ser o número de configurações, certo? Que você pode ter. Então, vamos só fazer essa análise ao longo da história. Vamos pegar lá, o Egito era uma configuração geopolítica. A Grécia era outra configuração geopolítica. A Roma era outra configuração geopolítica. Sei lá, Mesopotâmia, o estado, aquele lá era outra configuração política. A Europa Ocidental lá
Na Idade Média era uma outra configuração política. Hoje é uma outra configuração política. Então, isso que você vai chamar de essa letra W aqui, que está é o argumento dessa função logarítmica. Isso daqui é prova, isso aqui é coisa concreta, isso daqui é ciência pura, isso daí é experimental e dá certo. Então, por isso que você pode chamar que nova ordem mundial, que é geopolítica, tem a ver com geopolítica, ela é uma função entrópica, é entropia. Bom, então vamos pegar aqui um exemplo, vamos explicar isso. Está vendo aqui o macroestado? Então você tem isso aqui, o macroestado, tá dessa forma. Veja as cores, você tem que olhar para as cores também. Aqui é o macroestado, ok, é o planeta Terra. Então o W vale 4, porque você tem 4 microestados e aí você tem um macroestado. Então o W vale 4. Então, o que é um microestados? Novamente, o que significa microestados? É o número de configurações possíveis. Eu estou pegando um exemplo muito simples para vocês entenderem, certo? É como que você olhar para cá como 4 países. E como que eles se reorganizam a configuração de poder. Hoje o país A tem mais poder do que o país B, amanhã o país B tem mais poder do que o país C, depois o país C tem mais poder do que B, enfim, dessa forma. Então você tem um microestados, que é o número de configurações possíveis, para se você tem um macroestado de 4 configurações, de número igual a 4, e portanto você tem 4 microestados, veja que você tem 4 microestados, mas com configurações diferentes, tá vendo aqui, ó, só basta você ler as cores, veja que esse microestado, ele é diferente desse outro aqui, que é diferente desse outro, que é diferente desse outro, certo? Então esse microestado é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, certo? Então são configurações diferentes. E, portanto, esse W são as variações do poder político e econômico ou as N geopolíticas. Então você escreve tudo isso, a nova ordem mundial, como uma coisa desse tipo, uma matemática, a geometria, é isso daí. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos só terminar essa conclusão. E, portanto, qual é o gráfico de uma função logarítmica? Qual é o gráfico de uma função logarítmica? Isso daqui, ó. Isso é o gráfico de uma função logarítmica. Então você tem a entropia que depende de W, que é os microestados. Então o gráfico da nova ordem mundial é um gráfico desse tipo, uma função logarítmica dessa. Então você vê que ela caminha para uma região de saturação, ela vai crescendo, crescendo e depois ela está caminhando para uma região de saturação. Então a gente precisa ler direito esse gráfico. Então ele vem crescendo, a entropia vem crescendo, só que chega um momento que ela vai para uma região de saturação. Só que o que você vê, por exemplo, vamos só olhar no planeta Terra, é como que chega um momento no planeta Terra que essa configuração econômica, deixa eu vir aqui para frente, então chega no momento, vai chegar no momento que a configuração econômica no planeta Terra, ela entra numa saturação. Vamos pensar assim, porque já houve as N configurações econômicas. Mas você vê um outro detalhe, por exemplo, o homem já está explorando outros planetas. O homem já está explorando o espaço. Então isso vai potencializando ainda o que? Mais novas configurações econômicas, novas geopolíticas, certo? Então você pode ver dessa forma, mas só para você entender que a nova ordem mundial, o gráfico dela é uma coisa desse tipo. Então essas várias configurações econômicas ou microestados, ou novas geopolíticas, chega um momento que ele tende a uma saturação, ele satura, ele vai crescendo assintoticamente. É como que chega num limite superior que uma configuração, a configuração posterior, ela vai mudar muito pouco em relação à anterior. Mas enfim, até isso acontecer, vai anos, uma escala temporal muito longa. Então outra coisa para você entender aqui também, só para a gente explicar isso aqui, vamos pegar como, veja, uma configuração econômica. Veja, por exemplo, alguns anos atrás, as empresas americanas, elas só estavam nos Estados Unidos, elas só estavam, né, as empresas de vários países, não só dos Estados Unidos, da China, do Brasil, da Europa, da Rússia, enfim, todas elas estavam só no seu país.
ela produzia tudo no seu país e depois exportava essas produções, né? Só que isso já mudou. Veja, por exemplo, tem as multinacionais. O que é multinacionais? É uma empresa que sai do seu país de origem e vai instalar em outros países. Então isso é um exemplo disso daqui. Como que você vê isso daí? Isso é um fenômeno de entropia. São configurações diferentes. Configurações econômicas ou configuração da produção econômica diferente. Então isso você vai chamar de entropia ou de entropia aqui, certo? Entropia aqui. Então, só para você ver, as multinacionais, o mundo globalizado, uma empresa hoje está a mesma empresa está no Brasil, está na China, está na Índia, enfim, ou está só no Brasil ou nos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil é só um lugar de montagem dos produtos dessa empresa, mas aí você fala, o desenvolvimento científico e tecnológico está em outro país, o chip de um determinado produto é fabricado em outro país, então isso é configuração econômica, que a gente vai chamar de geopolítica, geografia política. Então, a história prova que não existe um poder ad eterno. O que eu posso falar para vocês, sem medo de errar, o que eu posso falar para vocês, sem medo de errar, podem gravar isso aqui, sem medo de errar, pode gravar. O Brasil vai ser a maior potência numa escala temporal. Vai ser a potência que vai se permanecer como maior potência ao longo do tempo, numa escala temporal. Por quê? Porque quando a questão do Brasil ser uma potência econômica mundial tem a ver com uma descoberta científica. Isso aí é uma descoberta científica. Não é o que o cara, vamos fazer agora os Estados Unidos uma potência mundial, uma estratégia política. Por exemplo, a China, ela é hoje a China por conta de uma estratégia política. A China. A Índia também é uma questão de estratégia política. Os Estados Unidos, eles se tornam uma potência mundial por conta da queda da monarquia na Europa, essa coisa toda. Então ele precisava ser o símbolo de uma nova forma política, né, dos três poderes. Só que isso daí não tem uma revelação científica anterior que pauta tudo isso. Agora o Brasil não. Existe uma questão de uma revelação científica. Porque tem a ver com o meu trabalho, Francis Bacon, desenvolvimento científico e tecnológico, que eu cruzo as informações e eu falo, o Brasil vai ser uma potência mundial. Eu sozinho fiz esse trabalho. Entendeu? Sozinho. E aí depois você vai ver que a CIA chega na mesma conclusão. A CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, chega na mesma conclusão. Então isso existe uma questão de ciência por trás. Então uma revelação científica, uma descoberta científica, e portanto é uma descoberta científica, isso significa o quê? Uma regularidade. E isso é o verdadeiro poder econômico. Isso é o verdadeiro poder político. Lógico, o Brasil, mas só o Brasil se tornar essa grande potência é um desdobramento ao longo da história. Tem um caminho longo para ser percorrido pelo Brasil até se tornar uma potência, uma grande potência. Todavia, ele vai ser isso, porque é o destino do país, é o destino do país. Entendeu? Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil é o único país que testou presidencialismo e parlamentarismo. Ele fez essa experiência para dizer o parlamentarismo é a melhor forma de governo. Só para você ver. Só para você ver. Entendeu? Um exemplo. A teoria econômica quântica, ela nasce aonde? Aonde nasce a teoria econômica quântica? No Brasil. É como que os alicerces da economia, os alicerces da política nascem no Brasil. Entendeu? Isso daqui que é importante dizer. Porque o Brasil vai ser a grande potência econômica mundial, mais longeva potência econômica do mundo. Por quê? Porque é no Brasil que vai alicerçar os fundamentos da política e da economia. Na economia, a teoria econômica quântica, isso daqui é uma explicação matemática da nova ordem mundial, portanto, é conhecimento fundamental de política. O voto distrital, que é uma configuração para o voto, é a geometria do voto, é uma lei natural, ela nasce no Brasil. Só para você ver. O Brasil é que vai testar os dois sistemas de governo, parlamentarismo e presidencialismo, e vai dizer, é o parlamentarismo a melhor forma de governo. Então é aqui no Brasil que vai alicerçar, que vai alicerçar fundamentalmente
a política e a economia. Então é aqui que nasce os verdadeiros fundamentos, que são revelados os verdadeiros fundamentos da política e da economia. Aí não tem erro. Aí não tem erro. Entendeu? Então esses fatores são importantes. Daqui um exemplo. A teoria econômica quântica é outro exemplo. O voto distrital como uma lei da natureza é outro exemplo. O sistema de governo é outro exemplo. Só para você ver. Então, e por isso que são novas ordens econômicas no mundo. Entendeu? Então, é isso. Para finalizar aqui, pessoal, para finalizar essa explicação, então como você pode ver a nova ordem mundial dessa forma, como um conceito da termodinâmica, entendeu? Só que não é desordem, é configuração. São configurações diferentes. Então, por exemplo, só para você pegar uma explicação um pouco melhor. Igual meus livros estão ali tudo, você pega o seu livro, um monte de livros que está na sua estante, está tudo ordenado, né? Os livros lá na sua estante. Aí você pega aqueles livros e joga em qualquer lugar. É uma nova configuração daqueles livros. Aí você pega aquele livro e joga em outro lugar. É uma nova configuração. Isso que a gente vai chamar de entropia, o conceito de entropia. Então, o que eu estou trabalhando aqui é a questão conceitual de entropia. Eu falo, então ela encaixa como o conceito fundamental, o conceito matemático que descreve essa lógica ou essa estrutura geopolítica chamada de nova ordem mundial. Entendeu? E o gráfico é um gráfico desse tipo, a função logarítmica em função do microestado, que é entropia em função de W. Então S depende de W, portanto você tem uma função dessa forma, o gráfico da nova ordem mundial. Existe isso na literatura da política? Não, não existe. Existe na sociologia? Não. Então isso daqui é pura originalidade. Então é isso daqui que eu vou chamar de quê? Do racionalismo político, a física matemática da nova ordem mundial, ou a física matemática da política. Então isso é pura originalidade. Isso aqui é pura originalidade. Então eu estou deixando aqui no YouTube para vocês analisar, enfim, refletir, pensar, ver essa coisa, né? E isso que é bonito e nasce no Brasil. Então isso daqui faz, por isso que eu falo, eu falo para vocês, o ano miraculoso, né? Eu falo, olha, eu faço parte só Isaac Newton, Albert Einstein e Leverson Lamonnier são os que tiveram anos miraculosos, ou as quarentenas mais produtivas da história da ciência. Só Isaac Newton, Albert Einstein e Leverson Lamonnier. Eu tenho a ver com Covid, né? Eu falo sempre, só estudar um pouco a história minha científica, muitas pessoas da ciência, importantes da ciência brasileira me conhecem, só estudar um pouco da minha história científica e cruza essas informações com o atual momento que vocês vão ver que realmente eu faço parte desse grupo seleto de Isaac Newton, Albert Einstein, que tiveram anos miraculosos. Né? Só que eu estou deixando minhas teses aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e manuscrito, porque eu não tenho paciência em pegar esses trabalhos e registrar em revistas especializadas, porque vai demorar muito tempo, eu não tenho paciência para isso. Então estou deixando aqui as minhas teses, basta rever e vê-las, que o que importa é a minha tese, essa revelação, o que importa é isso, entendeu, cara? Eu falei, eu não tenho paciência para fazer isso, eu não tenho, entendeu? E eu tenho muitos anos fora da ciência, do meio acadêmico, eu tenho muitos anos fora do meio acadêmico, eu estava só estudando aqui em casa, entendeu? Mas o que vale é isso aqui que vocês estão vendo, entendeu? É convencimento, tá aqui, não importa. Eu falo sempre, não importa, o que eu digo sempre, não importa aonde você publicou, não importa aonde você publicou, mas o que importa é o que você publicou, certo? Então isso daqui é pura originalidade do YouTube, está registrado o meu nome, o dia, o horário, pronto. Falou, pessoal? Então obrigado, mais isso daqui para vocês refletirem, enfim, compartilhar com as pessoas da política, da ciência, da economia, enfim. E esse vídeo é interessante que ele pode ser traduzido para qualquer língua, entendeu? Então isso daqui se torna o público-alvo das minhas obras, ela é muito maior, que ela basta traduzir as minhas teses, que aí é mais poderosa ainda, né? Obrigado.